Sabe aquela ideia genial? Aquele plano que parece que vai mudar tudo na vida? Pois é, quem nunca sentiu aquela empolgação, contou para todo mundo e, de repente, a coisa toda perdeu a força antes mesmo de começar? Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é super poderoso e, olha, um pouco contraintuitivo: o poder de guardar os próprios planos. Vamos entender isso juntos. Essa é uma experiência que, nossa, muita gente já passou. A gente está super animado com um projeto novo, uma meta, e aí vai lá e compartilha. Dias depois, cadê a motivação? Parece que sumiu. Por que será que isso acontece com tanta frequência? A fonte que a gente analisou hoje mostra que a resposta é bem mais profunda do que a gente imagina. E olha só esse número, é impressionante, né? Mais de 80% das pessoas simplesmente desistem dos seus objetivos depois de sair falando sobre eles. E isso não é um acaso, gente, é um padrão. Um padrão de comportamento que tem raízes tanto no social quanto no nosso próprio cérebro. E entender esse padrão é o primeiro passo para a gente conseguir quebrar ele. Para começar, vamos dar uma olhada no fator externo, o que a gente pode chamar de armadilha social. O mundo ao nosso redor tem um papel muito maior do que a gente pensa no sucesso ou no fracasso dos nossos planos. E muitas vezes isso acontece de umas formas bem sutis que a gente nem percebe. A verdade, por mais dura que possa parecer, é que o sucesso dos outros pode incomodar. A nossa fonte destaca que, mesmo por trás de um tapinha nas costas, de um parabéns, lá no fundo pode existir um sentimento de inveja. Quando a gente anuncia um plano, a gente está expondo ele a um ambiente que, apesar das aparências, nem sempre está torcendo a favor. E essa citação aqui, nossa, ela resume perfeitamente a estratégia de defesa. Manter os planos em segredo não é sobre desconfiar das pessoas, é sobre proteção estratégica. É como criar um espaço seguro para aquela ideia germinar, crescer forte, sabe? Longe de qualquer negatividade que venha de fora. Pensa bem, quando se fala, se abre a porta para o julgamento alheio, para aquelas opiniões que ninguém pediu e que podem desviar do caminho. A gente se expõe a energias, a comentários que, com ou sem intenção, acabam minando a confiança e o projeto antes mesmo de ele sair do papel. E essa busca por validação externa nos leva direto para a segunda armadilha. Mas a ameaça não vem só de fora não. O perigo mais sutil e talvez o mais poderoso vem de dentro da nossa própria mente. Vamos ver como essa engrenagem funciona. Para entender essa armadilha interna, a gente precisa falar rapidinho sobre a dopamina. De um jeito bem simples, é a química da recompensa no nosso cérebro. É o que faz a gente se sentir bem depois de uma conquista de verdade. Então a pegadinha é a seguinte: quando alguém anuncia um grande plano, o cérebro pode ser enganado. O reconhecimento social, os elogios, tudo isso ativa os mesmos centros de recompensa que a realização do objetivo de fato ativaria. O cérebro libera dopamina e isso gera uma falsa sensação de dever cumprido. E o resultado? A energia, a motivação para fazer o trabalho de verdade, simplesmente some. Certo. Se a armadilha é dupla, vindo de fora e de dentro, qual é a solução? A resposta está numa ferramenta muito poderosa e que muitas vezes a gente subestima: o silêncio estratégico. A questão não é nunca mais compartilhar nada com ninguém, mas sim escolher o silêncio como uma estratégia ativa. É entender que a verdadeira transformação acontece longe dos holofotes, no trabalho diário, consistente e focado. A fonte que estamos analisando nos dá uma metáfora brilhante para isso: o cofre mental. Imagine guardar os planos mais preciosos num cofre interno, onde ninguém pode tocar, julgar ou influenciar. Eles ficam lá, seguros, ganhando força enquanto o trabalho para torná-los realidade é feito em silêncio. E isso não é só teoria, viu? A fonte traz exemplos práticos. Uma empreendedora que parou de postar seus projetos e viu o negócio crescer mais de 300% em 6 meses, e um atleta que, ao se afastar do barulho das redes sociais, conseguiu foco para quebrar recordes nacionais. O silêncio permitiu que a energia fosse toda para a única coisa que importa: a ação. Ok, já entendemos o porquê, então agora vamos para a parte mais importante: o como. Como é que dá para aplicar essa estratégia no dia a dia? Antes de qualquer coisa, é preciso uma mudança de mentalidade. E essa citação é perfeita para isso. A evolução não precisa de aplausos, só precisa de movimento. O objetivo muda, deixa de ser buscar validação externa e passa a ser gerar progresso interno. A prova do avanço é para si mesmo e para mais ninguém. Então, o plano de ação seria mais ou menos assim. Primeiro, criar esse tal cofre mental. Pode ser um caderno privado, um diário, só para registrar e desenvolver as ideias. Segundo, treinar a mente para agir mesmo quando for desconfortável. Lembrando que a motivação muitas vezes vem depois da ação, não antes. Terceiro, desapegar da necessidade de aprovação.
E por último, e mais importante, focar toda a energia no trabalho. É na execução que a mágica acontece. Ao trabalhar em silêncio, se constrói algo que vai se tornar tão evidente que não vai precisar de explicação. O resultado do trabalho vai falar por si só. É deixar que o tempo seja o responsável por revelar a evolução. Para a gente terminar, fica essa pergunta da nossa fonte para reflexão. Pensa nisso. Qual é aquela habilidade, aquele projeto, aquela mudança que, se for dominada em silêncio, transformaria completamente o futuro? A resposta pode ser a chave para o próximo grande passo.